se todo mundo pode assistir. Então, é isso, assim, combinei com a Paula porque a gente precisa, né, dar uma andada aí no módulo. Então, eu acho que não vai dar, deixa eu ver, não tem como eu me ver, né? Não vai dar para ver. Mas, olha, a gente tem mais 4 aulas do módulo 2 para ver, mais 1, 2, 3, 4 aulas do módulo 3 e 4 aulas do módulo 4. Ou seja, nós temos 12 aulas ainda para assistir. Aí, o que eu pensei? Eu pensei da gente condensar em 6. Porque, por exemplo, a de hoje, a gente vai ver hoje a unidade 2.1 e 2.2. Vocês vão ver que a aula é muito tranquila, porque, assim, ele vai revisando, voltando, ele vai destrinchando ainda mais sobre o sistema esquelético. Mas, assim, a gente já viu, né, a parte do sistema esquelético mais densa. Agora ele vai voltando, falando sobre nome de osso, coisas mais tranquilas. Então, eu até quero um feedback de vocês depois dessa aula, para vocês me falam o que vocês acharam. Se vocês acharam que ficou pesado colocar 2 módulos numa aula só. Porque como a gente tem 12 aulas para ver, não vai fechar no semestre. Então, a gente precisa dar uma condensada aí. Aí, vocês podem me dar um feedback depois da aula? Me falarem se, tipo, não, achei que ficou demais, ficou confuso dar 2 sessões num dia só. Aí a gente tenta ajustar isso para as próximas, tá? Mas hoje a gente vai testar, né? Dar 2 sessões. E o que eu fiz para facilitar na hora de vocês estudarem? Eu dividi também em 2 aulas. Então, por exemplo, esse slide que eu vou começar aqui é o slide da nossa aula 6, que é a sessão 2.1. Aí a gente vou dar aula agora sobre isso e tudo mais, vai ficar gravado. Aí eu vou parar, né, esse slide, vai acabar a apresentação dele, e a gente vai começar um outro slide, que é o slide de aula 7. Então, na hora que vocês forem estudar, vocês vão ver que vão ter 2 slides, de aula 6 e de aula 7, mas que foi dado num dia só, nessa mesma aula 6. Aí, então, assim, na gravação vão ter as 2, beleza? Tranquilo. Outra coisa também, então, assim, é isso que eu queria muito conversar com vocês, porque a gente precisa dar uma acelerada aí. E outra coisa outra coisa, beleza. Então, a gente vai fazer desse jeito, mas para isso a gente ainda vai precisar daquelas 2 aulas que a gente perdeu, né, no início do semestre. Aí a gente coloca lá no grupo também, mas a minha ideia, eu até coloquei aqui na minha agenda, é fazer uma aula no dia 5, que é na próxima sexta. Então, semana que vem a gente teria aula na segunda e na sexta. E no dia 12. Então, a gente vai ter aula de morfo, né? Na segunda, dia 1º, na sexta, dia 5, na próxima segunda, dia 8, e na próxima sexta, dia 12. Com isso aqui, gente, a gente já mata, olha só, eu falei que a gente tem 12 aulas, né? Que a gente vai fazer em 6. Aí, vamos contar, que a gente vai pensando junto. Uma hoje, uma na próxima segunda, uma na próxima sexta, 3. Uma na outra segunda, dia 8, 4. Uma na sexta, dia 12, 5. A gente fecha o nosso conteúdo teórico dia 15. Então, a gente vai estar dentro. E aí, na outra segunda, que é dia 22, a gente vai para a aula prática. E aí, a gente tem a nossa oficial dia 25. Acho que até dia 25. Aí eu faço oficial na outra semana, sem ser dia 21, na outra semana. Ou então eu libero a oficial um pouco na semana do dia 21, sabe? Eu acho que assim vai ficar legal. Mas vocês conseguiram entender o meu esquema? Entendi. Aí, no caso, a sua prova ia ficar junto com a dos outros professores também, né? Que eu acho que a próxima semana de provas é do dia 29 até o dia 3. Isso. Ah, sim, entendi. Vocês não queriam ficar isso junto? Ah, eu, por mim, é mais tranquilo, que aí já fica a semana inteira fazendo prova. Porque eu acho que a gente pode tentar fazer assim, mas aí se vocês conversam entre si,
Aí vocês me dão uma resposta, porque qualquer coisa, como o conteúdo também vai ficar um pouco maior, que aí na próxima prova, eu acho que eu não vou cobrar sistema esquelético, tá, meninas? Porque eu achei que essas unidades agora, a gente vai só falando um pouco sobre o sistema esquelético, mas eu acho que o grosso, o importante de sistema esquelético, eu já passei para vocês, que foi aquela prova, sabe? Aí eu acho que na próxima prova eu vou cobrar só o sistema muscular e o sistema reprodutor. Aí vai ser 2 sistemas também, tipo, igual foi na primeira prova. Então, eu não acho que vai ser um conteúdo tão denso, mais denso que o primeiro, não, tá? Mas aí a gente pode tentar também jogar uma semaninha para frente para não cair junto com as outras provas. Isso aí é tudo conversado, não tem problema, não. A minha preocupação é só de conseguir dar todo o conteúdo do livro, tá? Então, vamos lá. Vou mandar lá no grupo para as meninas. Ai, muito obrigada, Pamela. Nossa, vai me ajudar muito. Outra coisa que eu quero ver com vocês, falei da aula prática, falei da aula teórica, né, da sexta-feira. Eu ia falar outra coisa com vocês, mas eu esqueci. Ah, tá. Beleza. Eu tenho que liberar a nota da segunda avaliativa, né, de trabalho, até semana que vem. Aí vocês já fizeram uma atividade. Aí, gente, hoje a mesma coisa. Ao final de cada slide, tanto do slide da aula 6 quanto do slide da aula 7, eu deixei algumas perguntinhas. Como essa aula aqui não é no nosso dia, né, de aula mesmo, né, vai estar sendo no outro dia, eu não vou cobrar para vocês me mandarem agora, até porque as meninas todas não estão aqui, né, não é todo mundo que está aqui. Mas eu quero que vocês me entreguem até na terça-feira também as respostas dessas questões, porque aí eu consigo dividir melhor, sabe, a pontuação, não fica tudo concentrado numa atividade só. Aí eu libero até semana que vem essa atividade avaliativa correspondente aquela última que vocês me mandaram, né? Primeiro que vocês mandaram agora desse módulo, e a dos slides de hoje, tá? Então, beleza. Então, é isso que eu queria falar com vocês, mas, Pamela, se você puder resumir isso lá no grupo para mim, eu vou super te agradecer. E aí também a gente vai conversando e ajustando, tá? Bom, então hoje a gente vai começar a nossa unidade 2. E nessa unidade 2, gente, basicamente a gente vai fechar sobre o sistema esquelético, né? Hoje a aula especificamente é sobre o sistema esquelético. E nessa unidade também, que já vai ser na próxima aula, a gente vai iniciar o sistema muscular, tá? Bom, o sistema esquelético, né? A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões morfológicas, né, e características mais anatômicas dos ossos. Então, nas últimas aulas, que eu acho que é o mais denso, né, e é o mais importante, assim, de vocês entenderem, a gente falou muito sobre histologia, né, sobre a parte mais microscópica e de composição dos ossos, né? E hoje a gente vai falar mais da parte anatômica, né? Então, assim, divisão, nomenclatura, a gente vai focar mais nisso. Porque só lembrando, né, gente, essa disciplina, apesar do nosso nome lá no grupo do WhatsApp ser anatomia, essa disciplina, né, ciências morfofuncionais, é uma disciplina que tenta englobar o sistema de uma forma mais completa, né? A gente fala aí de embriologia, histologia, fisiologia e anatomia de um sistema específico, né? Então, desde o tegumentar lá, você vê que a gente não fala só do aspecto macroscópico da pele, né? A gente fala sobre as células que compõem a pele, o tipo de sistema histológico, o tipo de tecido histológico que compõe, né? Camadas. Então, é uma disciplina completa, né? Então, por isso que ela vai e volta. Mas, então, hoje a gente vai focar mais nessa parte anatômica, macroscópica do osso, tá? A gente já começou a falar isso na primeira aula de introdução ao sistema esquelético e hoje a gente vai dar uma reforçada, uma aprofundadazinha, tá? Então, só para dar uma relembrada, né, que foi o conteúdo, né, que até caiu na nossa prova, a gente tem aí, os ossos, eles são compostos, né? A gente tem diferentes tipos de ossos, né? Tipo, em termos de morfologia, mas, de forma geral, os ossos, eles são compostos sempre dos mesmos
Então, das mesmas substâncias, das mesmas camadas, eles têm a mesma composição, independente da forma que ele possui, né? Então, a gente, só relembrando, né? A gente tem dois tipos de composição, né? Então, nós temos o osso mais compacto, né? Dois tipos de osso. Temos o osso compacto, né? Que ele é mais resistente, né? Ele tem um aspecto mais rígido. E temos o osso esponjoso, né? Que é caracterizado pela formação de trabéculas aqui na matriz óssea. O tecido ósseo, né? A gente viu aqui nessa figura a gente não tem representado, né? Mas a gente viu, né? Que é composto por células específicas, são os osteoblastos, os osteócitos, os osteoclastos, que são importantíssimos ali para a manutenção daquela estrutura óssea, porque algumas células produzem a matriz, né? Que é o osteoblasto, no caso. O osteócito, ele mantém aquela matriz, né? Aquela matriz que é rica de material orgânico, material inorgânico, né? Que é importante ali para a rigidez e elasticidade do osso. E tem os osteoclastos, né? Que fazem o remodelamento desse osso, né? Eles conseguem digerir tecido ósseo mais velho, né? Então, esse tecido ele passa por uma ciclagem, né? E a composição muda, né? Dependendo da localização. Então, por exemplo, aqui no osso longo, a gente sabe que na parte da diáfise, né? Que é essa haste maior do osso, a gente tem mais tecido ósseo compacto, né? E nas partes da epífise, né? Que é essa parte mais distal, a gente tem mais osso esponjoso. E tem essa mesma composição histológica, né, dos osteócitos, dos osteoblastos, dos osteoclastos, mas a diferença, né, que no osso esponjoso a gente tem aí a formação dessas trabéculas. Além disso, né, os ossos, eles possuem algumas camadas, né, então a gente tem o endócio, que protege aqui a medula, né, a medula óssea, e a gente tem o periósteo, né, que reveste esse osso, e ele é muito importante para a comunicação interna, né, do osso, do tecido ósseo, né. Então, ele é importante para a irrigação do tecido ósseo, né, para a chegada de nutrientes ali do osso. Então, é importante lembrar, né, essa composição, que foi até o que caiu, né, na primeira questão da prova, que era para vocês cursarem mais sobre isso, né? E lembrando que além, né, o sistema esquelético, além do tecido ósseo, né, ele também é formado pelo tecido cartilaginoso, né, que reveste essa articulação, consegue aí, conectar com outros ossos, impede impactos, né, e atritos entre os ossos. Então, é só para dar uma relembrada mesmo, uma chamada para a composição dos ossos, né? Então, independente de como os ossos são, eles têm essa mesma composição. Então, aqui, né, só um resuminho, que o osso ele é formado por vários tecidos. Então, eu tenho tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, o conjuntivo denso, epitelial, adiposo, nervoso, e outros tecidos ali que estão em volta desse osso, né? Então, tenho ali vasos sanguíneos, né, que permeiam ali, carregam nutrientes para aquele osso e tudo mais. E a gente estudou, né, que o tecido ósseo, especificamente, ele participa de um processo contínuo, né, de remodelamento, que faz com que esse osso ele esteja sempre numa condição homeostática, né? Então, os osteoblastos produzem osso novo e o osteoclasto vai degradando o osso velho, né? Isso mantém ali a integridade dessa estrutura, tá? E esse é um processo muito dinâmico. Então, aqui, basicamente, a gente fez uma revisão dessa parte mais microscópica, né? E aí, gente, uma coisa que a gente não viu, né? Porque a gente sempre tem que lembrar que o tecido ósseo, né, ali na matriz, que eu tenho os osteócitos, os osteoblastos, os osteoclastos, o tecido ósseo ele não tem vasos linfáticos, tá? É só o periósteo que tem, né, que tem os vasos ali, o periósteo que reveste esse tecido. Por isso que o periósteo é muito importante para essa comunicação ali, nutrição do osso, tá? Então tá, mas então já que não tem sistema, né, linfático, muitos vasos sanguíneos permeando
a matriz, como que esse osso é irrigado, né? Então, o sistema ele é muito inteligente, né? Então, todo osso, né, seja ele compacto ou esponjoso, ele possui uma organização interna ali dentro da matriz que permite essa irrigação. Isso é feito pelo que a gente chama de canais de Volkmann ou canais de Haber. Não sei falar muito bem, mas é canal de Haber. Então, como é que funciona, né? Esses canais, eles, basicamente, eu vou mostrar uma outra figura que dá para ver melhor. Aqui dá para ver melhor. Então, aqui é uma estrutura, né, de um osso. Aparentemente, é um osso compacto, que a gente não vê tantas trabéculas, né? Então, aqui, por exemplo, aqui é um osso esponjoso, aqui é um osso compacto, né? Então, essa figura aqui, ao meu ver, parece ter um osso compacto, tá? Representação de um osso compacto. E o que são esses canais que permitem a irrigação ali do meu tecido ósseo? Como eu falei, né, são dois tipos de canais, e o que muda é o mesmo canal, mas o que muda é a direção desse canal. Então, eu tenho os canais aqui de Havers, que são esse representado em 3, que é um canal que comunica ali, ele é um canal vertical, né? Que não tem comunicação com o outro canal de Havers, e o canal de Volkmann, que é basicamente a união de dois canais de Havers, tá? Então, a gente tem a formação desses canais que permitem essa irrigação do osso. E como que esse canal consegue ser formado? Ele se forma através do que a gente chama de sistema de Havers, que está aqui representado na figura 1, tá? E como que é esse sistema de Havers? Basicamente, são lacunas, são buraquinhos que vão sendo formados no interior da matriz óssea, tá? Então, no interior da matriz óssea, na matriz eu tenho o quê? Eu tenho osteócitos. Então, esses osteócitos, eles começam a se organizar em lamelas, tá? Em lacunas, e isso forma esses canalículos, tá? E aí, esse sistema, né, essa organização é chamada de sistema de Havers, que é basicamente uma organização dos osteócitos ali, formando um canal, tá? Então, basicamente, né, o que é o sistema de Havers? É o tanto de canais de Havers, né, que eu tenho ali na estrutura óssea. E esses canais de Havers são esses tubos estreitinhos que vão acontecendo, né, que vão sendo formados dentro do osso, por onde tem passagem de vasos sanguíneos e células nervosas, tá? Então, é por isso que é importante essa formação desse sistema de Havers no tecido ósseo, que permite a irrigação do tecido como um todo, tá? Porque aí tem o vaso, ele chega ali no periósteo, mas como é que ele vai irrigar todo o tecido de forma homogênea, né? Aí, por isso que tem essa organização do sistema de Havers para permitir aí uma irrigação geral daquele tecido, beleza? E aí, são formados, né, por lamelas concêntricas de fibras colágenas. Então, eu tenho uma formação de fibras colágenas e osteócitos, que é a composição mesmo, né, da matriz óssea. Eu tenho muita fibra colágena na matriz óssea e tenho, né, os osteócitos. São encontrados na região mais compacta do osso, da diápise óssea. Então, esses sistemas, eles são mais encontrados nessa parte do osso compacto, tá? E por que ele é mais feito no osso compacto? Né? Ele é mais encontrado no osso compacto. Porque no osso esponjoso, né, como eu já tenho a formação das trabéculas, a trabécula por si só, ela já permite uma irrigação do meu tecido ósseo como um todo, né, do tecido ósseo esponjoso. Então, por isso que a gente vê mais esses sistemas em ossos compactos. Então, aqui nessa figura dá para a gente ver claramente, né? Que aqui é um sistema de Havers, aqui é o osso compacto, nessa região. Então, o sistema de Havers, que é essas lamelas, né, concêntricas aqui
de colágeno, de fibras colágenas, aqui vai ter osteócitos também, então, como esse buraquinho, a gente tem passagem de vasos, mas olha como é que é diferente, né, no osso esponjoso. Esses vasos, eles conseguem permear aí, através dessas trabéculas. Aqui não, no osso compacto, eu preciso dessa formação, né, concêntrica aqui, com essas lacunas que permitem a passagem desses vasos, tá? Então, cada canal, né, ele é formado por, cada sistema, né, de Haber, ele é formado por basicamente 4 a 20 lamelas ósseas concêntricas, tá? E aí forma essa estrutura. E aí, gente, o que acontece? Então, aqui a gente consegue ver, né, microscopicamente, né, a estrutura desse osso. Então, aqui é um canal de Volkmann, né, que está unindo dois canais de Haber, tá? Aqui outro canal de Volkmann. E aí a gente vê uma organização, né? Fica muito bonito, né, quando a gente vê isso histologicamente. Olha como, aqui pela foto a gente já vê. Olha como fica bonito, fica organizado, né? Os vasos sanguíneos, né? A distribuição dos vasos sanguíneos do tecido fica muito bem organizado. Então, assim, é um tecido muito organizado, fica muito bonito. E cada osteócito que eu vou ter ali dentro da minha lamela, né? Ele vai ter prolongamento. E esses prolongamentos, né, vão se estendendo das lacunas e vão se unindo nas lacunas vizinhas. Então, com isso eu tenho uma rede de canalículos, né, e lacunas. Então, por isso que fica bem organizado e bem estruturado, porque acaba que os osteócitos de duas lacunas conseguem se comunicar, tá? Então, assim, aqui só mais uma vez, né, demonstrando essa organização, então a gente vê aqui, né, uma organização, né, concêntrica de fibras colágenas, e aqui em pretinho a gente tem os osteócitos, né? Esses osteócitos muito organizados, né? E por conta do direcionamento mesmo das fibras. Esse osso compacto aqui, ele é revestido pelo periósteo, que é de onde surgem, né, os vasos, e aí ele consegue alcançar esses sistemas, e aí consegue passar, né, pelos canais, tanto de Havers quanto de Volkmann. E mais internamente aqui, né, protegendo a medula, né, ou a parte mais interna do osso, a gente tem o endósteo, né? Então, esse sistema, ele fica entre o periósteo e o endósteo, bem na matriz mesmo, tá? Bem na matriz óssea, principalmente de ossos compactos. Tranquilo, gente, porque assim, acho que isso aqui agora, acho que vocês conseguem, eu falando o termo matriz, osso, tipo de célula, fica tranquilo, vocês conseguem pegar? Que eu acho que como foi o conteúdo das aulas passadas, né? A gente precisa daquele conteúdo sedimentado para entender essas partes, por exemplo, né? E aí, voltando, né? É só reforçar, né? O sistema esquelético, então, ele é basicamente um conjunto, né, de ossos e cartilagens que vão se interligar para formar esse arcabouço do corpo humano. A gente tem aí, né, num adulto, aproximadamente 206 ossos, mas isso pode variar um pouco, né? Por questões anatômicas e pessoais mesmo. Às vezes, a pessoa nasce com um osso a mais, ou na criança, a gente tem, no bebê, na criança, a gente tem uma quantidade de ossos muito maior, né? Porque os ossos, eles vão se fundindo à medida que a gente vai envelhecendo. Mas alguns ossos em algumas pessoas podem não se fundir. Com isso, uma pessoa pode ter um pouco mais de osso do que outra, em termos de número, tá? E todo esse arcabouço, né, ele é importante porque ele desempenha diferentes funções, né? É importante para a gente porque desempenha diferentes funções. Então, funciona como um suporte para as nossas partes moles, uma proteção para estruturas vitais, né? Então, aqui a caixa torácica, importantíssima para proteger o coração, o crânio, né, importantíssimo para proteger o sistema nervoso central, cérebro e tudo mais. O esqueleto, ele funciona como uma base mecânica, né, para os movimentos, porque ele está conectado aí com o nosso sistema muscular, né, juntos formando o sistema
locomotor, né, que permite nossa locomoção mesmo. Além disso, né, o principal reservatório, né, e armazenamento para minerais e íons. Então, a gente viu como a matriz óssea, né, ela é formada aí por mais de 90% de minerais e íons, né? Então, é uma fonte importantíssima aí de armazenamento desses íons, que são importantes aí para vários processos metabólicos. E também a gente viu que nos ossos longos a gente tem a presença de medula óssea, né? E aí a medula óssea faz a produção de células sanguíneas, né? E mesmo na fase adulta da vida, né? Apesar da gente ter uma mudança, né, da medula óssea lá nos ossos longos, a gente ainda continua tendo uma hematopoiese na parte esponjosa desses ossos, como a gente já viu também. E aí, gente, os ossos eles podem ser classificados, né? Tanto quanto a posição topográfica, né? Então, em qual região eles estão. E aí, os ossos são divididos em ossos axiais, né? Que eles são os ossos presentes aí no meu esqueleto axial, que é o esqueleto central mesmo do corpo, né? Aqui representado em azul. E a gente tem também os ossos que a gente divide nesse segundo grupo, os ossos apendiculares, que são pertencentes ao esqueleto apendicular, né? Que compõe aí os nossos membros, né? Superiores e inferiores. Então, tudo que não é do eixo do corpo, né? Ele é considerado como apendicular. E uma outra classificação, né? Que é o que a gente até usou, é uma classificação morfológica, né? Então, os ossos eles são divididos em ossos longos, curtos, laminares, alongados, pneumáticos, irregulares, sesamoides, estruturais. Então, assim, são divididos mesmo de acordo com o formato do osso mesmo, a morfologia daquele osso. Só que quando a gente olha para o esqueleto, de forma geral, pá, o que vocês acham que, olhando para o esqueleto, qual osso, tipo de osso, morfologicamente falando, vocês acham que são os mais predominantes no corpo? O que vocês acham? Seria os longos? Isso, são os ossos longos. Então, os ossos longos, eles possuem um papel muito relevante porque é a maior composição do nosso corpo, tá? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre ele, justamente por conta desse papel mais relevante dele na estrutura do corpo. A gente necessita muito dos ossos longos, porque eles compõem grande parte aí do esqueleto. Então, só dando uma relembrada, né? Eles estão presentes na maior parte do corpo. Oi? Deixa eu te perguntar. A coluna, ela é considerada osso longo ou qual outro tipo? A coluna, a nossa coluna, Isso. são ossos irregulares. Aqui, é porque aqui é um osso da coluna. É porque ele não é todo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas os ossos que compõem a nossa coluna, né, eles são divididinhos. E eles se ligam, as vértebras, né? Elas são vértebras e aí elas vão se conectando umas às outras. Não é um osso longo, né? Propriamente de todo conectado, não. Então, a medula, a coluna é considerada um osso irregular. As vértebras, né? Que compõem a coluna. Tá bom, obrigada. É porque é uma estrutura longa, né? A gente acha que é um osso longo, mas não. São pequenas vértebras, né? Que vão conectando elas se conectam, né? E formam essa estrutura longa que é a coluna. Então, os ossos longos, né? Como que a gente define o osso longo, né? O tamanho dele, né, vai ter que ser maior que a sua largura e a espessura, né? Então, ele é maior em tamanho do que em grossura mesmo, em espessura, tá? Então, essa é a definição, assim, para a gente classificar um osso como sendo longo. Por isso que as vértebras não são ossos longos, né?
Então, a composição de um osso longo, né? Como que ela sempre vai ser? O osso longo ele é composto por uma diáfise, tá? E essa parte essa haste, né, contínua do osso, mais regular, né, uma parte mais regular do osso. Normalmente a diáfise do osso, gente, na maioria, a diáfise do osso ela tem muito mais tecido ósseo compacto do que esponjoso, tá? Então isso também é uma característica do osso longo, né, e da diáfise, ela ser composta mais por tecido compacto, tecido ósseo compacto. E ela é formada por duas epífises, né, que são estruturas um pouco mais alargadas, né, um pouco mais irregulares e presentes na extremidade. E as epífises, por sua vez, elas já são caracterizadas, né, por possuírem mais tecido ósseo esponjoso, né? E aí são nas epífises também, que são as extremidades que a gente tem, as cartilagens, né, que vão conectar aí com outras estruturas ósseas, e é o espelho, né? Eu tenho epífise tanto superior quanto inferior. Lembrando que na diáfise a gente tem mais a presença do canal medular, né, da medula óssea. Até a idade jovem aí a gente tem a medula óssea vermelha, né? À medida que a gente vai envelhecendo, né? Essa medula ela vai se transformando, né, em tecido adiposo, vai ficando amarela. E aí a hematopoiese começa a acontecer na epífise, né, no tecido ósseo esponjoso. E aí a gente tem também a linha epifisária, vocês lembram? Formada por tecido conjuntivo. E nesse tecido conjuntivo a gente tem alguns osteoblastos, vocês lembram, que vão ser importantes ali para dar início ao processo de crescimento ósseo, né? Então, essa linha epifisária que também é importantíssima nesse sentido, os ossos longos, porque permite o seu crescimento, tá? A gente tem também entre a epífise e a diáfise essa área que é a metáfise, que é onde tem a linha epifisária, né, que permite esse crescimento aí do beleza. E aí, gente, então tá, então a gente falou sobre isso do osso longo, só que o osso longo, ele não é perfeito, né? Os ossos, de forma geral, nenhum osso é perfeito, mas falando especificamente do osso longo, né, que ele é importantíssimo aí para exercer todas aquelas funções, como o osso longo, né, o nosso corpo, ele é formado majoritariamente por osso longo, né, as estruturas que tentam o esqueleto, né, principalmente são formadas por tecido, por osso longo, como que eu posso falar? A anatomia desse osso, ela ajuda nesse sentido. Então, para garantir que ele exerça essa função de uma forma bacana, a anatomia desse osso é mais curvada. Então, a gente vê que todos os ossos, nenhum osso longo, ele é retinho. A gente vê uma certa curvatura nesse osso. E essa curvatura justamente é importante porque ela dá mais resistência, né? Ele não fica tão em pezinho, ele faz uma curvatura, né? E isso faz com que ele consiga absorver estresses mecânicos do peso, do próprio peso do corpo, né? Em vários pontos. Que ele não está retinho. Se ele tivesse retinho, peso, tudo ia ficar só uma parte só. Como ele está mais, como ele é mais encurvado, esse peso vai se distribuindo aí em vários pontos do osso. Então, isso faz com que ele seja mais resistente, então ele aguenta mais peso, aguenta mais impacto, tá? Além disso, né, além dessa curvatura, nenhum osso longo ele vai ser lisinho. Então, quando a gente vai passar a mão no osso, ver mesmo o relevo desse osso, a gente vê que ele não é lisinho. Esse osso ele tem ele é anatomicamente falando, né, composto pelo que a gente chama de acidentes ósseos. Então, nos ossos longos, principalmente, a gente vê muito esses acidentes ósseos, que não são acidentais, né? Eles têm uma razão de ser, cada tipo de acidente ósseo. Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de acidente ósseos, que são as saliências, as depressões e as aberturas. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, né? A gente tem
As saliências, que estão representadas aqui na seta, né? Então, aqui, né, a cabeça de um fêmur. É a cabeça de um fêmur mesmo, né? Que tem essa, não é retinho, né? Tem essa saliência. E aqui também na vértebra, né? Que a gente tem essas saliências aqui nas extremidades do osso. E essas saliências, elas podem ser, elas são divididas, né? Em articulares e não articulares. Articulares, gente, é porque ela vai estar presente ali numa articulação. Então, por exemplo, a cabeça do fêmur é onde eu conecto com o quadril, né? A cabeça do fêmur está conectando ali com outro osso. Então, essa saliência, ela ajuda nessa conexão, tá? Então, esse formato, né, mais de saliência, né, que eu tenho nessa região, ela é também, ela é importante para garantir aí essa ligação aí com outra estrutura óssea. E aí essa saliência articular, né, é uma elevação dos ossos, nesses ossos que vão se articular com outras estruturas ósseas, né? Então, a gente vê que um representante, né, é a cabeça do fêmur. Mas, assim, tem outros nomes e outros exemplos, né? Então, qualquer elevação em algum osso, né, na parte mais das epífises, que vão ser sempre vai ser nas epífises, né, essas articulares, porque é onde está tendo conexão com outro tipo de osso, concorda? Mas aí essas elevações articulares, né, essas saliências articulares, elas podem ser chamadas tanto de cabeça, de côndilos, capítulos e trócleos, tá? Mas o grande exemplo aí de um tipo de saliência de osso longo é a cabeça do fêmur, tá? Articular, tipo articular. E um tipo aqui não articular, né? Não articular porque essas elevações também acontecem em ossos que não vão se articular com nenhuma outra estrutura, Aqui, na verdade, é crista, tá? Crista ilíaca. Então, essas saliências podem ser chamadas de bordas, cristas, espinhas, linhas, apófises ou processos, tuberosidades e tubérculos. Então, são também essas estruturas, essas elevações que tem nesses ossos, mas que não se conectam com nenhuma outra estrutura óssea. E aqui um exemplo, né, a crista ilíaca. Na verdade, gente, deixa eu só confirmar se é crista ilíaca mesmo. Porque é vértebra mesmo, gente, eu não tô doida. Isso aqui é a vértebra mesmo, que é um osso irregular, né? Até eu tinha falado para alguém que perguntou se a coluna era um osso longo, né? Isso aqui faz parte da coluna, né? O constituinte da coluna. Aqui é um processo transverso e espinhoso da vértebra, tá? Então, não é a crista ilíaca, não. Aqui é um processo, né? Então, como eu falei, uma saliência de um osso longo. Peraí, que alguém pediu para entrar. Um processo, né, de uma saliência de um osso que não vai se comunicar com outros ossos, né? Não articular, aqui é um processo de uma vértebra, tá? Outro tipo, né, de acidente ósseo nos ossos longos são as depressões. Aí as depressões, já ao invés de ter uma saliência, né, que é um aumento, né, uma elevação daquela região do osso longo, da região de uma região específica do osso, aqui, na verdade, o osso como se ele tiver, as depressões é como se ele entrasse para dentro, né? Então, realmente, foi uma depressão ali nas regiões dos ossos longos. Também é dividido em articular e não articular pelo mesmo motivo, gente. As depressões articulares, elas vão acontecer nas regiões articulares, né? Então, em regiões que vão ter conexão com outras estruturas ósseas. E aí, esses processos, né? Essas
essas retrações que vão ter mesmo no osso. E aqui é um exemplo, né, da escápula, né, que tem essa cavidade aqui que vai conectar, que é do ombro, né, que vai conectar aí com os outros ossos. E não articulares, que são essas mesmas depressões, só que em estruturas em ossos que não vão se articular com outras estruturas, tá? Podem ser chamadas de sulcos ou fossas, né? Então, por exemplo, o sulco do nervo radial do húmero e fossa intercondicular do fêmur, tá? São exemplos. Outro acidente, né, ósseo, são os forames ou canais, né, canais. E aí, nesses forames, aqui, gente, aqui também é uma depressão, conseguem perceber? Depressão que a gente tem na vértebra. São aberturas nos ossos com uma função de passagem mesmo, né? Então, a gente vê isso nas vértebras, né? Porque na coluna a gente tem aí a passagem da medula, né? Basicamente, a coluna, ela serve para proteger essa estrutura que é a medula, né? Medula espinhal, que é muito sensível, né? Sistema nervoso já central. Então, o forame, né, da vértebra, ele é justamente para permitir a passagem da medula ali nesse canal, tá? E aí essas aberturas, elas podem ser formadas por um único osso ou por mais de um osso, né? No caso das vértebras, é uma junção, né, de diferentes vértebras, né? Então, são vários ossos formando esse canal mais extenso. E aí, um exemplo, né, são os forames vertebral e transverso da vértebra, o canal óptico também do osso esfenoide, tá? Então, basicamente, são essas aberturas aqui nos ossos, tá? Eu falei com você, gente, aí, essa sessão, basicamente, era isso que a gente tinha que discutir. Sim, é bem de estrutura mesmo de ossos longos, esses acidentes ósseos, relembrar, né, essa parte de composição do osso, como que o osso é irrigado, morfologia de osso longo, né, alguns exemplos. E aí eu quero que vocês respondam essas, acho que são 4. Essa, são 5. 5 questões bem simples. E aí, à medida que vocês forem respondendo, tem alguns nomes de alguns ossos que aí vocês já vão também dando uma estudada nisso. Porque aí no próximo módulo que a gente começa, nessa próxima aula que a gente vai começar agora, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre nomes, tá? Mas também não quero que vocês fiquem muito agarradas nisso, não, tá? Mas aí vocês vão estudando, vocês fazem essas questões e me mandem, tá? Que elas vão valer ponto. Beleza? Alguma dúvida, gente? Até aqui? Tranquilo? Tayane, Oi. você poderia me falar quais são as funções das depressões do osso longo? As Então, principais funções? assim, essas depressões e essas saliências... Peraí, gente, um minutinho, meu cachorro tá... Peraí, um minutinho. Ô, Pamela, esses acidentes do osso de forma geral, assim, eles têm uma função anatômica mesmo, sabe? Que vão permitir ali, principalmente esses acidentes, eu vou chamar acidentes, né? Essas saliências, essas depressões, principalmente nas regiões articulares, que vão permitir ali uma anatomia mais concisa, né? Entre duas estruturas. Então, assim, não tem uma função específica, sabe? É mesmo para uma organização anatômica, como se fosse para encaixar. Porque, assim, quando a gente olha os canais, faz muito sentido, né?
Eu tenho que passar ali, por exemplo, fica muito claro, né? A medula óssea vai passar ali na vértebra, né? A vértebra para proteger. Eu preciso desse canal. Então, o osso ele tem que ter uma anatomia que permite que essa medula passe ali por entre aquele osso. Então, aí tem os canais. Fica mais claro. Os outros acidentes, né? A saliência, as depressões, é a mesma coisa. É uma questão mesmo de organização anatômica do esqueleto para permitir ali uma melhor, como que eu posso falar? Conexão mesmo entre as diferentes estruturas, tá? Tá bom. Só lembrando, vocês têm que responder, vocês respondem essas essas 5 questões, junto com a próxima, do próximo conteúdo que eu vou começar agora, me mandem, tá? Até terça. Aí, gente, beleza. Tá vendo que a essa sessão que a gente viu foi a unidade 2.1. Tá vendo que é tranquilo? Eu poderia colocar mais coisa, a gente poderia discutir mais em cima, mas assim, basicamente é isso, sabe? Então, eu não vou ficar me delongando tanto em cima disso, porque eu acho que a gente pode para frente para desenvolver, tá? Eu acho que, de forma geral, a mensagem final é essa, que vocês têm que pegar. E aí a gente vai para a nossa próxima aula, que está dividida, tá, gente? Eu acho que na hora que vocês forem estudar de slide, vai ser melhor, né? Vocês terem as aulas separadinhas, concordam? Melhor do que juntar tudo, né? Acho que pode ficar confuso. Bom, mas vai ficar tudo gravado numa mesma aula, né? Isso aí você também fala para as meninas, né, Pamela? Sim. Esses slides, eles já estão no AVA? Eu não sei, mas eu vou, assim que acabar aqui, eu já vou postar a aula no YouTube e coloco lá no AVA também, tá? Tá. Eu não lembro se é porque eu faço do outra disciplina, eu me confundo. Bom, então, a unidade 2.1 basicamente era aquilo. A gente vai continuar agora também no sistema esquelético, né? E falar agora um pouquinho mais sobre a divisão do esqueleto e um pouquinho mais sobre os diferentes tipos de ossos, né? Mais a parte de nomenclatura desses ossos. Então, o que eu falei para você, gente, o livro ele vai voltando muito nessa questão agora mais anatômica, tá? Então, a gente falou muito da parte microscópica, né? Agora a gente vai focar mais na parte macroscópica. Então, né, a gente viu aí esqueleto axial e esqueleto apendicular. Então, basicamente, esse módulo, né, essa sessão foca muito nisso, de entender essas estruturas e nomear essas estruturas diferenciando em posição topográfica, né? Então, na última aula a gente focou, né, na morfologia e foi mais para o tipo de osso mais predominante que a gente tem no nosso esqueleto, que são os ossos longos, né? Então, a gente focou na classificação dos ossos quanto à morfologia e pegou o osso longo e viu que ele, né, discutiu um pouquinho mais sobre isso. Porque, gente, o que acontece? Quando a gente está falando de sistema esquelético, é igual eu falei, o osso, todos os ossos, eles vão ter a mesma composição. Então, é a mesma coisa. Você pegar o osso do crânio, o osso do pé, o osso da mão, o osso do tronco. Se a gente for fazer uma histologia desse osso, ver ali alguma alteração microscópica, a gente vai sempre se deparar com aquela mesma organização. Tecido ósseo compacto, tecido ósseo esponjoso, o mesmo perfil tecido ósseo esponjoso, o mesmo perfil de células, é a mesma coisa. E aí, a gente tem essa. Beleza, então, assim, em termos de composição, sempre a mesma coisa. Aí, quando a gente vai ver a morfologia, a gente tem aquelas diferenças, né? Sendo que o osso longo é o osso mais predominante. Então, vamos olhar o que esse osso mais predominante tem de importante, né? Que é o que a gente discutiu, né? Ele tem uma estrutura mais encurvada para garantir aquela resistência, ele tem
ele não é regular, né? Então, ele pode ter aquelas depressões, aquelas saliências, esses forames, que vão garantir aí a anatomia perfeita do esqueleto, né? E aí, beleza. Então, vocês têm que ter uma visão geral disso, sabe? Eu quero que vocês saiam dessa disciplina tendo essa visão geral, tá? Que eu acho que é o mais importante do que ficar decorando nome de osso, sabe? Decorando nome específicozinho de osso. Lógico que você tem que ter noção, né, de cada tipo de osso, mas eu acho que o mais importante para vocês, e vocês vão ver isso mais para frente, né? Porque como fisioterapeuta, vocês vão ter que saber muito sobre anatomia, né? Mas eu acho que entender ali a fisiologia, entender a estrutura de forma geral, ajuda muito para quando vocês forem decorar nome de osso, tá? Então, por isso que eu quero foco muito nisso, de vocês entenderem essa questão mais geral, porque aí fica mais fácil pegar os nomezinhos, tá? Então, beleza. Então, nessa outra classificação, né, o autor ele já foca, né, para entender nessa divisão. Então, eu tenho um esqueleto, né, eu tenho um conjunto de ossos que forma o eixo do meu corpo, né, que é chamado de esqueleto axial, e eu tenho os ossos que formam a parte mais lateral do meu corpo, que são compostas pelos membros inferiores e membros superiores. Então, tudo que não é o cerne, tudo que não é o centro do esqueleto é esqueleto apendicular. Então, tendo essa divisão também, a gente consegue já aí também ter uma visão, consegue pegar melhor os nomes, consegue ter um raciocínio, tá? Então, gente, agora focando um pouquinho no esqueleto axial, né? O esqueleto axial, como eu falei, ele é o eixo central do corpo, né? Então, é ele que forma esse eixo central do nosso corpo. E ele é basicamente composto por esses ossos, que estão aqui designados, tá? Então, eu tenho os ossos do crânio, tá? Que são os ossos da nossa cabeça. Os ossículos do ouvido, tá? Os ossos da coluna vertebral, né, que são ossos importantíssimos ali, e são realmente o centro, né, do nosso corpo. O externo, que é um osso que está na parte frontal, né, aí do meu tórax, conectado às vértebras, né, que também conectado às costelas, né, que fazem, que em conjunto, né, o conjunto aí de costela e externo, né, forma o tórax, né? Então, basicamente, né, o eixo, o esqueleto axial, ele é formado por esses ossos, tá? Alguns autores colocam o sacro e o cóccix, né, que é a parte aqui mais do quadril. Na verdade, o quadril, ele não é quadril, que é esse osso aqui, né? Ele não ele não faz parte do esqueleto axial, ele já é parte do esqueleto apendicular. Só que a gente tem esses dois ossinhos, né? Que é o cóccix, que fica bem atrás aqui, abaixo da coluna, e o sacro também, nessa mesma posição, bem pertinho. E ambos são considerados como, aqui tá dando para ver melhor, né, gente? O sacro e o cóccix. Eles já fazem parte do eixo do esqueleto axial, tá? Então, basicamente, o esqueleto axial é formado por ossos que compõem essas estruturas, tá? Já os ossos, o esqueleto apendicular, né? Ele é composto pelos ossos dos nossos membros, né? E aí, esse esqueleto apendicular, ele é subdividido de acordo com a localização. Então, a gente tem a parte apendicular superior, que envolve, né, os membros superiores, né, que envolvem os membros superiores, são os nossos braços, e a parte apendicular inferior, que envolve a nossa parte, nosso membro inferior, tá? Então, o apendicular superior, né, que é essa parte aqui do nosso braço, do nosso membro superior, é formado pelo húmero, que é esse osso aqui do braço, tá? Que é um osso longo, tá? Vou mostrando aqui que é melhor.
é formado pelo rádio, que é o osso mais externo aqui do antebraço. Braço, antebraço, gente, estou falando errado. Peraí, braço, antebraço. Aqui do meu braço, o rádio, a una, que é mais a região interna do braço, tá? E os ossos da nossa mão, né? Que compreende todos aqueles ossos mais curtinhos, que são os carpos, metacarpos, falanges. Então, o apendicular superior ele é formado por essas estruturas, tá? E o apendicular inferior, por sua vez, os ossos do apendicular superior são muito semelhantes ao apendicular inferior. Só muda nome e algumas e anatomia, né, no osso. Mas assim, são ossos longos, são organizados de uma forma bem similar, né? Então, o apendicular inferior é formado pelo fêmur, né, que é esse principal osso aqui da nossa coxa, a patela, a tíbia, na verdade, né, que é o principal mais interno, a fíbula, que é mais externo, e os ossos do pé, né, que são os ossos do tarso, metatarso e as falanges, tá? A patela não a patela é um osso, né, pequenininho, irregular, que também faz parte do apendicular inferior. E aí, beleza, então a gente viu aí os principais, né, as principais estruturas, tanto do esqueleto axial quanto do esqueleto apendicular. E aí, entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, eu tenho o que a gente chama de conexões, né, que são os ossos que fazem essa conexão aí entre esses dois esqueletos. E aí, como é que esses ossos são denominados? Né? São denominados como cinturas. Cinturas porque eles realmente fazem essa conexão ali entre esses dois grupos, né, de ossos. E aí a gente tem as cinturas, né, torácicas e as cinturas pélvicas, tá? E aí, essa divisão também é feita por localização topográfica. Então, lembrando que a gente está aqui conversando sobre os ossos num contexto num sentido de organização geográfica mesmo, né? De localização desses ossos, de onde eles estão. Então, a nomenclatura vem muito disso. Então, a cintura escapular, né, ou torácica, é porque são ossos que estão conectando aí o esqueleto axial com o apendicular superior, né? E aí o osso importante nesse sentido são a clavícula e a escápula, tá? A escápula ela é externa, né? Ela é mais externa não, ela tá dorsal, né? E a clavícula mais frontal, né? Mais aqui no ombro, tá? E esse ombro que faz essa conexão entre os dois esqueletos. E eu tenho a cintura pélvica, né? Que é a conexão entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular inferior. E aí o osso que representa, né? Essa cintura pélvica são os ossos do quadril, né? Ou ossos ilíacos, tá? Esse osso grandão aqui. Ele não, na verdade, eu tinha falado que ele faz parte do apendicular, né? Ele é uma conexão, na verdade, né? Porque aqui ele está conectando tanto as vértebras quanto o cóccix, o sacro, com o fêmur, né? Então, ele faz essa conexão aí entre esses diferentes ossos, tá? Até aqui, gente, alguma dúvida? Tranquilo? Vou seguir, tá? Bom, então, já que a gente viu aí essas diferenças não, né? Essa organização dos principais órgãos, né? Constitui aí tanto esse esqueleto central quanto o esqueleto apendicular. Agora a gente vai tentar compreender um pouquinho melhor as características desses diferentes tipos de ossos, né?
Então, gente, ficou claro, tentem sempre que vocês pensarem, né, no sistema esquelético, agora que vocês já viram profundamente a composição desse tecido, agora que a gente está falando de uma forma mais anatômica, sempre tentem dividir esse esqueleto na cabeça de vocês em axial e apendicular, fica muito mais fácil. E aí, quando a gente divide assim, fica fácil de visualizar, né? Então, o axial eu tenho os ossos que compõem o esqueleto axial e eu tenho os ossos que compõem o esqueleto apendicular. E aí a gente consegue ver um pouquinho da função e por que até que tem aquela anatomia, né? A importância da gente ter aquela anatomia para ele exercer aquela função naquela região que ele está. Tá? Então, por exemplo, as costelas. Por que as costelas são assim? Por que elas são conectadas com o externo? Tudo é muito organizado, né? Anatomicamente, fisiologicamente, para exercer uma função específica, né? Então, no caso da costela, por exemplo, é porque é uma estrutura ali que envolve vários órgãos vitais, né? Então, o esqueleto não tem essa função de proteger, então essa estrutura, né, consegue proteger muito bem esses órgãos vitais. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais de cada tipo de osso, grupo de osso, eu vou chamar de grupo de osso, que a gente não vai falar, por exemplo, do rádio. A gente não vai falar do húmero, a gente não vai falar de um osso específico, do fêmur especificamente. A gente vai falar de um grupo de ossos, né? E entender melhor essas características e as suas diferenças. Eu acho que é o mais legal, tá? Então, a começar pelo crânio, né? O crânio, é uma estrutura óssea, né? Compacta, que tem a principal função, né, de proteção, né? Proteção do cérebro, né? Contra impactos e tudo mais. E além disso, né? Além dessa proteção para esse órgão vital, sistema nervoso central, de forma geral, a organização, né, desses diferentes ossos que compõem o crânio, porque o crânio não é um osso. Olha aqui nessa figura, né, o tanto de osso que forma o crânio. A organização desses diferentes ossos, né, também são responsáveis por formar a face, né? Então, tem essa outra função também, né, de caricata, né, tipo, de formar a fisionomia da pessoa, porque a organização do osso é importantíssima. Até quando alguém quer fazer existem muitas cirurgias, né, principalmente maxilar, né, que a pessoa às vezes tem o queixo muito grande, se incomoda com isso, então ela mexe ali nessa estrutura óssea e a pessoa fica com uma fisionomia totalmente diferente diante do procedimento, né? Isso mostra aí, né, pra gente, confirmando esse papel também estrutural, né, estrutural e estético, né, dos ossos. Pode ser estético também. O crânio, gente, ele é formado por 22 ossos que estão separados. Então, a gente consegue fazer uma diferenciação, né? Apesar de ser uma estrutura muito bem conectada, muito bem arquitetada, né? A organização anatômica ali dos ossos, ela é muito perfeita. Apesar disso, de ser muito perfeita, a gente consegue diferenciar, né, em diferentes ossos, que são 22, tá? E por eles serem separados, isso permite o crescimento e a manutenção da sua forma, tá? No crânio, gente, aqui nessa figura de baixo eu coloquei pra gente, que eu acho que a gente consegue ver melhor. No crânio, esses ossos, eles se organizam, né? Eles se encontram e eles se unem através de linhas, né? Que são chamadas de estruturas, tá? Então, é uma estrutura mais, como que eu posso falar, né? Igual a gente viu lá a cabeça do fêmur, que vai ligar uma estrutura mais grossa, né? Aqui, essas estruturas, né, é uma estrutura mais, como que eu posso chamar? Delicada, né? Que, apesar de ser rígida e tudo mais, são vários ossos ali, eles se unem de uma forma mais delicada, né? E essas estruturas, elas são muito visíveis na cabeça de um bebê. Então, vocês já viram quando o neném nasce, o crânio nem está completamente fechado,
né? Porque esses ossos eles vão crescendo, eles vão se conectando. E como é que chama? Como é que chama, gente? Moela? Moleira. Não é moleira? Quando o neném nasce, e aí fala, ah, a moleirinha dele. É uma Que não pode cair, né? que é perigoso, né? Que fala assim, ah, tem cuidado com a moleirinha, que não sei o quê. É porque o tecido, você lembra que a gente estudou na parte lá da mineira? O tecido cartilaginoso que é importante para a formação do sistema esquelético, do tecido ósseo, né? Começa a partir do sistema do tecido conjuntivo, né? E aí, no bebê, isso ainda não é formado, né? A pele do bebê não é totalmente formada, né? Tá tudo em formação ainda, né? O bebê nasce com tudo bonitinho, mas a gente tem um crescimento ósseo, né? Estrutura de esqueleto até a juventude, né? A gente tem crescimento ósseo, os ossos longos, né? Por isso que a pessoa fica maior, menor, né? Porque você tem um crescimento ativo ali das estruturas ósseas. No caso dessa moleirinha, é justamente isso, né? Ainda não fechou. Então, ainda está em processo de crescimento ósseo. Então, essa moleirinha é formada por tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo não, tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele é resistente? Ele é resistente, mas não é tão resistente quanto o tecido ósseo. Então, por isso que os bebês, principalmente, né, tem essa atenção especial aí, tá? Porque essa região é uma região muito séria, né? Exposição aí do sistema nervoso. E aí no bebê, agora vocês vão ver uma cabeça de bebê, vocês já vão procurando, né? Mas no bebê a gente consegue visualizar as estruturas, mas não tão bonito, né? Não é tão macroscópico assim, mas a gente consegue perceber, né? Elas podem ser vistas no crânio do bebê, essas linhas, né? São chamadas de estruturas. E é essa divisão mesmo dos diferentes ossos, tá? E aí essas linhas vão desaparecendo, né, gradualmente. Numa pessoa adulta a gente já não vê nada. Mas se a gente ficar procurando, né, em criança, né, pessoas mais jovens, a gente ainda consegue visualizar essa estrutura. E aí, gente, o que acontece? Eu falei que a gente tem. Ó, peraí. Que a gente tem 22 ossos, né, no crânio. Só que é tudo duplo, é tudo em pares. Então, por isso que a gente tem ainda mais, né? Porque são 22 de um lado e 22 de outro. Então, a gente tem, na verdade, os ossos do crânio, eles se encontram em pares. Então, tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro, né? Isso até tem muito a ver com simetria, né? Ninguém é exatamente simétrico, né? Anatomicamente falando, é impossível, né? Nós temos alterações ali, formação óssea, a gente não consegue uma simetria perfeita. Mas os ossos do crânio, eles estão sempre em pares, tá? E aí, o que acontece? Pro fortalecimento mesmo, né, dessa estrutura do crânio, alguns desses pares, eles acabam se fundindo, tá? Então, por exemplo, o osso frontal, ele acaba se fundindo com outro osso frontal e aí forma uma estrutura única. Mas, na verdade, são dois ossos frontais, né, que se uniram. E aí, essa união faz com que essa estrutura, né, por exemplo, do osso frontal, fique muito mais forte que quando separado, tá? E aí, gente, os ossos do crânio são muitos ossos, né? A gente vê aqui maxila, mandíbula, etimoide, forame, osso zigomático. São muitos nomezinhos, né? E são
são muitas estruturas que a gente tem ali no crânio, porque ela é toda organizada, ela tem estruturas, né, abertas, forames. Mas, assim, os principais ossos, né, eu até coloquei aqui os ossos cranianos mais importantes, né, o maxilar, né, que é onde a gente tem a arcada dentária e tudo mais, os ossos parietais, tem que procurar ele aqui, peraí que eu acho o nomezinho dele. Aqui, que é nessa parte mais lateral, os temporais, que aí eu tenho alguns temporais, né, também nessa parte mais lateral, mas eu tenho outros processos temporais também, mas o outro temporal mesmo é esse aqui, próximo ao olho, zigomáticos e os palatinos, tá? Mas, assim, não precisam, para minha disciplina, ficarem decorando esses nomes, que eu não vou me apegar nisso, tá? Quero que vocês entendam mesmo a organização, a estrutura, mas eu não quero que vocês fiquem decorando o nome, não. Acho que vai chegar um momento aí que vocês vão precisar, mas na minha disciplina não precisa. Não é esse o objetivo das ciências morfofuncionais, não. Eu quero que vocês entendam mais a parte fisiológica, de organização, tenham um know-how, vocês conseguem situar aí, mas não precisa ficar decorando esses nomezinhos, não, tá? E aí, gente, quando a gente pensa, né, que é o que eu já discuti, essas estruturas, a organização ali desses ossos cranianos, quando a gente compara com outras estruturas, por exemplo, lá do fêmur, né, tem ali a cabeça do fêmur, a gente discute alguém querendo entrar? A gente acaba tendo a impressão de que o osso dos ossos do crânio são muito mais fracos, né? Tipo, comparados com o tamanho e com a estrutura mesmo de outros ossos. Só que a organização desses ossos cranianos, né, o formato deles, são ossos mais irregulares, né, como a gente viu. Isso faz com que eles sejam muito mais fortes do que os outros, né? Eles são muito mais fortes em relação ao seu peso do que outros, por conta dessa curvatura. E aí funciona muito como mesmo mecanismo de uma casca de ovo, né? Que é fininha, mas muito resistente. Por quê? Por conta da organização mesmo, né? Mais irregular. E de capacete, mesma coisa, tá? Então, apesar de parecer, né, que é uma estrutura mais frágil, é uma estrutura que é organizada anatomicamente, né, tem o seu formato mais encurvado, justamente para garantir essa força, porque é uma estrutura que tem que ter aí, que tem que proteger, né, que protege um sistema muito importante. Então, ela tem que ser resistente. Bom, então a gente falou primeiro, aqui a gente está focando, vocês estão percebendo, né? Primeiro no esqueleto axial. Começo no crânio, depois eu tenho o tronco. O axial é basicamente isso: crânio, tronco. Quando a gente vai para o tronco, a gente tem uma subdivisão, né? Que são costelas, o externo e a coluna vertebral, tá? E aí a gente fecha o nosso esqueleto axial, que é basicamente crânio e tronco, né? E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, dessas estruturas. Então, a coluna vertebral, gente, é muito bonito, né? Eu acho assim, eu sou apaixonada com essa estrutura, gente. E no meu projeto, né, de doutorado, eu trabalho muito na coluna, porque eu estudo dor. E aí a gente tem os neurônios, né, sensoriais que fazem aquela comunicação entre o sistema nervoso central e o sistema tegumentar. Lembra que lá no sistema tegumentar a gente tem as terminações nervosas livres? É lá que a gente recebe os estímulos de dor, né? Então, por exemplo, quando a gente pega uma panela quente, a gente sente dor, isso é sentido ali na pele pelas terminações nervosas livres. E isso gera um estímulo que vai ser recebido aqui na medula, na coluna, tá? Que a gente tem os neurônios. E esses neurônios comunicam-se com outros neurônios, eles vai subindo esse sinal até chegar lá no cérebro. Então, assim, eu sou apaixonada com essa estrutura da medula, da coluna e da medula, porque é o que conecta, né, as nossas partes
tanto mecânicas quanto sensoriais, né? Do apendicular, né? Dos nossos membros, da nossa pele com o nosso cérebro. Então, eu acho, assim, maravilhoso. E aí, a coluna vertebral, né? Ela alberga, ela pode ser denominada como uma espinha dorsal também, né? Tem esses dois nomes. E a coluna, ela vai do crânio, né? Dessa conexão aqui do crânio, da cabecinha aqui do crânio, até a pelve, né? Que é onde eu tenho ali aqueles ossos ilíacos, né? Que é a conexão entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. E aí, gente, ela é organizada, né? Como é uma estrutura muito longa, a gente consegue fazer uma subdivisão de acordo com a região que a coluna está passando, que a coluna está passando. Então, eu tenho uma região da coluna que é cervical, que é porque ela está mais na parte cervical, mais próxima do crânio. Eu tenho uma região torácica, que é onde a coluna está passando na altura do tórax, né, ali das minhas costelas, né, do meu externo. Eu tenho uma região da coluna que é denominada lombar, né, que é nessa região mais lombar mesmo, e a região sacral, que é onde ficam ali, que é onde tem os ossos ilíacos, tá? Aqui é uma vista lateral da coluna, né? Aqui uma vista dorsal, uma vista de trás. E essa estrutura é igual? Vocês acham que é igual da cervical até a sacro? Que tem ali, em termos de conteúdo? Por que tem essa diferença, assim? O que vocês acham? Vocês acham que é aleatório? O que acontece, gente? Sempre que a gente fala de coluna, né, a gente tem que associar com a medula. Então, dentro da minha coluna passa a medula espinhal. E o que é a medula espinhal? É sistema nervoso central, tá? E aí, esse sistema nervoso central, eu não vou falar agora, né? Vocês vão ter uma disciplina sobre isso, mas é uma estrutura, né, de neurônios, de células do sistema nervoso. Isso é importantíssimo aí para vários processos, tá? E aí, por que eu tenho essa diferença aí, cervical, torácico, lombar, sacro? Porque aí, gente, por exemplo, a medula, que é da parte lombar, aqui, tudo que está na região lombar, a medula que está aqui na minha coluna vertebral, na altura da lombar, ela vai ser importante, esse sistema nervoso vai ser específico da região lombar. Então, tudo que acontecer na minha região lombar, na parte do meu membro inferior, vai comunicar com a parte lombar. Então, por exemplo, se eu tive uma dor aqui na perna, se eu tive um processo inflamatório aqui na perna, os neurônios que vão responder a esse dano, né, que eu tive na perna, vão ser aqui os neurônios da região lombar, porque eles se conectam com a região lombar. Os neurônios da torácica se conectam com a região torácica. E os neurônios aqui da cervical se conectam com a região cervical. Então, cada neurônio ali que está presente na medula, nessa região, vai ser responsável pelos estímulos daquela região específica, entendeu? Por isso que a gente tem essas divisões. Então, quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, né? Eu também não vou entrar nesses detalhes, tá? Que não é o intuito dessa disciplina. Vocês vão ter aí uma ciência morfofuncionais do sistema nervoso. Mas aqui, olha, a gente tem aqui a coluna, né, em marrom, né, as vértebras aqui bonitinho. E aqui essa parte colorida é a minha medula, que está passando pela minha coluna. E aí, por exemplo, a minha parte, né, da coluna cervical, tá vendo que a gente tem de C1 a C7? São as vértebras, né? Elas são divididas em C1 a C7. E aí, em cada vértebra, eu vou ter um nervos, neurônios, tudo daquela vértebra. Aí, a partir da torácica, né, que começa aqui em azul, já começa de T1, que a parte torácica é maior do que a cervical, né? Porque pelo tamanho mesmo, né? Aí vai de T1 a T12, né? Então,
Eu tenho até, de ter 1 até 12, eu tenho 12 vértebras que são da região torácica. E aí, nela, eu vou ter os nervos torácicos, né? Os neurônios torácicos, que vão ser importantes para a comunicação ali da região torácica. Depois eu tenho L1 a L5, né? Que são os nervos lombares. Então, tudo que for falar aí sobre membro inferior vai conectar aqui com os nervos lombares. E depois a região sacral. Então, isso tudo é muito dividido anatomicamente, né? Porque cada neurônio ali daquela região vai ser importante para comunicar naquela região. E aí, o que acontece? A gente viu, né, que as vértebras, né, elas têm um acidente conectando, né, com o último módulo, né, eles têm um acidente anatômico, né, do osso, que são os forames, né? Então, a gente tem os forames ali nas vértebras que vão garantir a passagem da minha medula, né? A medula aqui toda bonitinha, a estrutura dela, né? O corno superior da medula. A medula é essa parte aqui, ó. Essa borboleta mais marronzinha, tá? E aí ela é envolta, né, por substância branca do meu sistema nervoso, tá? E aí ela consegue passar por esse forame, tá? O forame, ele acontece justamente para a passagem da minha medula espinhal. E aí, esses ossos, né, as vértebras, eles vão se conectando, né? Eles vão se conectando um com o outro, né? Há uma sobreposição desses forames na vértebras ao longo de toda a coluna, que vai formar esse tubo gigante que a gente vê aqui, né? Que permite a passagem não, né? Permite armazenar essa medula, né? Albergar, né? Essa medula, tá? Rayane, Oi. deixa eu te perguntar. Quando a pessoa quebra o pescoço, ela morre na hora, certo? Sim. Por quê? Porque, como eu falei, tudo, gente, que vai, assim, quando a gente fala de, assim, a gente precisa do cérebro para várias coisas, tem várias funções ali. E algumas funções são essenciais, como, por exemplo, respiração, tá? E aí, essa medula, gente, eu tenho uma divisão dela, que é o corno posterior e o corno anterior. É a parte da frente e a parte de trás da medula, tá? Uma vai ser importante para estímulos sensoriais e a outra vai ser importante para estímulos motores. Ou seja, regula tudo, né? Tudo que a gente sente quanto que a gente movimenta. Então, por isso que a medula tem esse papel importantíssimo. Porque são neurônios tanto que vão ser sensitivos para receber sensações, quanto para mecânicos, né? Para a gente movimentar e tudo mais. Por isso que quando a pessoa tem um acidente, às vezes dependendo de qual região da medula que afetou, ela perde o movimento. Porque ali eu tenho neurônios específicos que são importantes para a movimentação, né? Na parte anterior, tá? Porque a parte dorsal, né? A parte de trás, é sempre relacionada às sensações. E a parte da frente da medula, sempre relacionado a movimento. Então, dependendo da região que eu peguei, que afetou ali, eu vou ter um dano, né, que pode ser irreversível. Por isso que a medula ela é tão delicada. Quando a gente fala de quebrar o pescoço, vamos pensar. Eu preciso dessa comunicação é um eixo, né, que eu tenho ali do meu sistema nervoso periférico com o meu sistema nervoso central. Porque é o meu cérebro que dá ordem, é no córtex que a gente tem aqui, que ele vai dar ação. Então, o estímulo vem, passa pela medula, chega lá no cérebro e aí ele volta com essa comunicação ali também pela medula. Então, é uma comunicação muito rápida, né? As células nervosas elas são muito rápidas, e vai e volta. Então, tudo isso acontece na medula. Então, é o estímulo sobe e o estímulo desce. Se eu quebro a cabeça, eu estou eliminando essa comunicação ali entre o meu corpo e o meu cérebro.
Então, é basicamente isso. Então, por exemplo, sinais respiratórios, entendeu? A pessoa realmente ela perde toda a comunicação. Então, são comunicações vitais, né? Não vitais e vitais. Então, tem comunicação não vital, que é de movimento, de dor, por exemplo. Mas tem comunicações que são vitais, né? Então, é de respiração, por exemplo. Então, por isso que a pessoa morre, né? E aí o cérebro para de mandar as informações. E essas informações, elas têm que passar pela coluna, entendeu? E aí é um caminho, né, gente? É um caminho que percorre. Se você quebra esse caminho, você tá. A célula não manda mais o seu estímulo, e aí a gente tem uma perda, né? Funcional total ali daquele organismo, entendeu? Ficou claro? Entendi. Obrigada. E é muito doido, né, gente? Assim, esses acidentes, eu fico, nossa senhora, é muito triste, porque Um colega meu, há um pouco mais de um mês, ele sofreu um acidente e ele morreu. quem? Um colega meu. Olha só. Aí ele quebrou o pescoço. Aí eu queria saber por quê. E foi na hora, né? Foi. Aí o meu outro colega que estava com ele no carro, saiu que eles capotaram o carro. Aí o outro colega meu que estava com ele no carro saiu carregando ele para pedir socorro. Nossa senhora, gente. Nossa, muito ruim, né? Meu Deus. E assim, é uma estrutura muito frágil, né? Se a gente for parar para pensar É muito resistente. A gente está vendo aqui, a gente está estudando, é uma estrutura resistente. Mas para as coisas que a gente se submete, né? Às vezes não é suficiente. Porque não é tão resistente assim, né? O danozinho ali já pode alterar tudo. São estruturas muito sensíveis, né? Medula, cérebro, nosso sono. Então, assim, a coluna, ela é muito organizada, né? E ela tem esse papel, né, de armazenar a medula, que é aí uma das principais comunicações que a gente tem, né? Entre o sistema nervoso central e todo o nosso corpo. E aí, ainda no eixo axial, né? Para finalizar o nosso eixo axial, a gente tem as costelas e o externo, né? Então, as costelas, a gente tem 12 pares de costelas, né? Também direito e esquerdo, sempre. E o que conecta, né, essas costelas é o externo, né? Que é esse osso que a gente consegue até pegar aqui, de ver o forame dele aqui, essa protuberância que ele tem aqui, ele vai até o final da nossa costela. E qual que é o papel dessa estrutura torácica, né, que a gente chama de caixa torácica? É proteger esses órgãos que são vitais, né? Então, coração, pulmão e os principais vasos sanguíneos. Então, é uma estrutura muito organizada também, aí, né, entre esses ossos alongados, aí, que são as costelas e o externo. A maioria de nós, né, possui 12 pares de costelas, né? Algumas pessoas têm uma costela extra, isso é mais comum em homens do que mulheres, mas aí são diferenças anatômicas, né? Anomalias anatômicas. E aí, gente, o último par de costela que a gente tem, a gente chama elas de costelas, os últimos dois pares, né? Costelas flutuantes, porque elas não estão ligadas no externo. Tá vendo? Então, elas estão conectadas na coluna, né? Porque as costelas, elas se conectam aí entre a coluna, a coluna, né? Nas diferentes alturas da coluna e o externo. Esses últimos dois pares, eles não se conectam com o externo, só com a coluna, tá? E aí essa região torácica, então, ela é bem específica, né? Dessa parte. Tem aí o coração, o pulmão, que é para realmente proteger. Então, assim, esse esqueleto axial é isso. Crânio,
tronco, que é formado por coluna vertebral e costelas externas, beleza? Passando para o esqueleto apendicular, né? A gente vai começar com os membros superiores. A gente tem primeiro, né? Na verdade, a gente pode dividir esse membro superior, né, em 4 segmentos. Então, eu começo com a minha cintura, que é a conexão do axial com o apendicular, né, que é, aqui no caso, como a gente está falando de membro superior, é a cintura escapular, né, porque é a escápula e a clavícula que estão conectando ali com o húmero, né, que é o meu antebraço. Então, eu posso dividir em 4 segmentos. Essa região, esse primeiro segmento de cintura, de conexão mesmo, né, entre esses ossos da cintura e os ossos apendiculares. O segundo segmento, que é chamado de braço, né, que é formado pelo húmero. O terceiro segmento, que é o antebraço, que é formado por esses 2 ossos, né, o rádio e a ulna. E um quarto segmento, que são os ossos da mão, né, que são, tem osso longo, tem osso curto, né, que são os metacarpos, que em conjunto, né, são o corpo, o carpo, metacarpo e as falanges, tá? E nos membros inferiores, né, bem a mesma coisa, né, a gente só muda o nome e a localização, mas o conceito, né, o raciocínio é a mesma coisa. Ele também tem essas 4, pode ser dividido, né, em 4 segmentos. Então, o primeiro segmento também de cintura, mas aí no caso, como é membro inferior, a gente chama de cintura pélvica, né, que são os ossos ilíacos, que vão estar conectando com o fêmur. Aí aqui eu acho que foi a Pamela que perguntou, né, o porquê da depressão, o porquê das saliências, né? A gente tá vendo que anatomicamente é muito perfeito, parece que foi feito para isso, para conectar. Então, é a anatomia do osso mesmo que para ajustar essa formação desse arcabouço, tá? Então, a gente tem esse primeiro segmento, né, de cintura pélvica, que está conectando aí os ossos do quadril com o fêmur, através da cabeça do fêmur. Muitas fraturas, a gente estudou em osteoporose, né? Acontece muito nessa cabeça do fêmur, gente, muito. Por quê? Porque é muito comum, quando há um enfraquecimento do osso, você ter uma ruptura dessa conexão aqui, né? Que é essa cintura pélvica, né? Que é a conexão do fêmur com os ossos ilíacos, porque isso acontece mais em idosos ou pessoas que têm osteoporose, né? Então, a gente vê muito idoso forem trabalhar com isso, com reabilitação, né, que são fisioterapeutas, eles vão pegar isso muito. É muito comum essa fratura, porque, gente, uma diferença aí que a gente pode falar do esqueleto apendicular superior para o inferior é porque no inferior ele tem essa função a mais de sustentação. Porque é no membro inferior que a gente sustenta todo o nosso peso corporal e que a gente se locomove. Então, esse membro inferior, né, ele tem esse quê a mais do que, apesar da gente falar de estrutura ser muito parecido, o membro inferior, ele tem essa chamada, né, que assim, sustenta todo o nosso esqueleto, né, sustenta todo o nosso peso, né, e é responsável pela nossa locomoção. Então, se há um enfraquecimento dos ossos, a tendência é que haja um rompimento nas regiões mais com desgaste, né? Nas regiões que a gente tem mais um gasto ali, né? Uma função mais importante. Então, por isso que esse rompimento aqui é muito comum, entendeu? O segundo segmento, né? A gente chama de segmento que é a nossa coxa, que é formada pelo fêmur, né? Em termos de osso. Porque coxa não é só osso, né, gente? A gente tem o sistema muscular e tudo mais, tô falando só de osso. O terceiro segmento, né, que é a nossa perna, que é formado por 2 ossos apenas, né, que é a tíbia e a fíbula. E os ossos, o quarto segmento, que são os ossos do pé, né, que é o tarso, metatarso e as falanges, tá?
Bom, aqui eu coloquei uma apostila para vocês, que aí, para quem tiver mais interesse, né, e gostar mais dessa parte de ver todo o osso, conhecer cada ossinho, porque nem dá para a gente fazer isso na aula, né? Coloquei essa aula aqui, essa apostila, que eu acho que vai ser legal vocês folhearem, dar uma olhada, porque eu acho que passar a estrutura, né, da organização para vocês, assim como eu passei, eu acho que é mais fácil que vocês conseguem entender a organização do esqueleto de forma geral, os principais ossos, né? E aí, agora, vocês podem ir folheando mesmo essas apostilas e outros materiais, e aí vendo o nomezinho, né, conhecendo mesmo essas estruturas. Porque, assim, é muito específico, né? Ah, o osso do crânio X. Aí, tipo, lá vocês vão ver muitos ossos, né? Os ossos, vértebra de forma geral, né? Mas todos os ossos lá da nossa mão e do nosso pé. Cada nomezinho, a gente fala de forma geral carpo, metacarpo. Mas cada dedo tem vários ossinhos curtinhos. Então, vocês podem também, de curiosidade, dar uma olhadinha nisso. Mas, de forma geral, a estrutura do esqueleto que eu quero que vocês tenham um desenho é isso, tá, gente? Assim, entender essa divisão esqueleto axial, de que é formado, né? Crânio e tronco, né? Que é formado por coluna, costelas e o externo. E o esqueleto axial, né? O apendicular, né? Membro superior, membro inferior, as divisões, ver os principais ossos ali dessas regiões. Esse que é o objetivo, assim, com essa dúvida. Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Bom, então a gente vai fazer uma situação problema, né? Que o autor do livro passa para gente. Vamos ler juntos, né? Então, depois dessas sessões, né? A gente acredita que a gente esteja preparada para aplicar esses conceitos em diferentes situações. Então, por exemplo, né? A gente agora vai falar de uma situação hipotética. Sabe-se que dores nas costas e nos membros consequências de uma postura defeituosa. Então, são as principais causas de incapacidade motora das pessoas entre 20 e 45 anos. Alguns estudos demonstram que mais de 80 das lombalgias, que são dores lombares, né, são decorrentes de hábitos posturais, né, que a gente fica muito assim, associados a deficiências musculares, falta de flexibilidade da coluna e do quadril, bem como a inatividade física. A lombalgia, que é essa dor lombar, ela acontece quando uma pessoa tem dor na região mais baixa da coluna, perto da bacia. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem a coluna, tem uma região lombar, né, que é da L1 a L5? É também conhecida como lumbago, dor nas costas, dor nos rins ou dor nos quartos. Não se trata de uma doença, mas de uma dor incômoda, que chega a se irradiar para as pernas com ou sem dormência, podendo ter diferentes causas, complexas ou não. Lembra que eu falei, gente, que todo o sistema nervoso de uma região específica lá da coluna vai irrigar aquela região? Então, por exemplo, quando ele fala que, olha, que a dor se irradia para as pernas, por que se irradia para as pernas? Porque é a região lombar. E na região lombar, todos os nervos, eles se conectam com os membros inferiores. Da mesma forma que na região torácica, ele vai se irradiar para o esqueleto apendicular superior, para a região torácica, entendeu? Então, por isso que quando a gente tem dor lombar, a gente sente dor nas pernas, né? Você pode se irradiar para as pernas. Então, agora que vocês conhecem, né, a divisão do esqueleto humano, como que você descreveria tecnicamente a localização da dor adquirida por má postura nas lombalgias? Em qual parte do esqueleto se encontram? Quais são os ossos envolvidos? Então, o que vocês acham, gente? Qual que é a localização de uma lombalgia? De qual região lá do esqueleto que ele está falando? O que vocês acham? Da coluna vertebral? Isso, mas de qual região da coluna?
É aquelas cervical que você falou? Isso. Da Aí, lombar, né? exatamente, né? Então, naquela região da lombar. E qual que, né, que esqueleto que é esse, né? Que tipo de esqueleto que é esse? Central? É o apendicular? Não. Porque aí é a coluna, lembra? A coluna é qual esqueleto? A coluna faz parte do esqueleto, do outro tipo de esqueleto. Vocês lembram o nome? Axial. Isso, exatamente. Né? Ele é bem o centro mesmo do corpo, né? Ele fala quais ossos que estão envolvidos. Quais ossos vocês acham que podem estar envolvidos ali? Uma dor lombar. Pensando ali nesses ossos que a gente discutiu. Tem ali na região. Quais ossos vocês acham? Ele falou que é uma má postura, né? Então, posso estar fazendo, né? Primeiro é o osso que tem na coluna. Qual que é o osso que eu tenho na coluna? Vocês lembram? Tem até uma saliência também. As vértebras. Exatamente. Então, as vértebras. Qual outro osso que está pertinho ali que vocês acham que pode estar envolvido também? E até uma cintura, né? Que é denominada cintura. Os ossos ilíacos. Lembram? Que é do quadril. Eles também. Isso pode ser uma postura do quadril, né? Então, vamos ver como é que ele responde isso, né? Então, um dos maiores causadores de dor lombar baixa é a degeneração dos elementos da coluna vertebral, entre os quais estão as vértebras e os discos intervertebrais. Tem os discos intervertebrais também que ficam entre vértebras. É tipo como se fosse um tecido conjuntivo, um tecido cartilaginoso mesmo, entre as vértebras, né, que amortece ali, tem o mesmo papel do tecido cartilaginoso, né, que vai, esses discos, que vão amortecer ali o impacto entre as duas vértebras, tá? Né, elas funcionam como um amortecedor das cargas que sofremos diariamente nas vértebras. Com o passar dos anos, esses discos vão se envelhecendo e se desgastam, desidratando e tornando-se mais rígidos e quebradiços. Nesse processo degenerativo, um desses discos pode inflamar e gerar uma dor profunda nas costas, além de levar a hérnias de disco. Ele focou bem nos discos e nas vértebras, né? Mas a gente pode ter... A dor lombar, ela pode acometer, sim, os ossos ilíacos, tá? Porque tá tudo muito conectado ali. E aí, gente, agora a gente... Essas outras... também no final dessa aula eu coloquei mais 4 questões, tá? Bem tranquilas. É bem papum, são perguntas bem. Ô, Tayane, nesses discos invertebrados que ocorre a hérnia de disco? Esses discos intervertebrais, as hérnias, na verdade, elas acontecem quando você tem ou uma inflamação ali, nessa região, ou um desgaste desse disco mesmo. E aí, porque esses discos, eles têm o mesmo papel do tecido cartilaginoso, que é amortecimento. Você pensa, você tem duas vértebras ali, osso por osso, impactando, né? Tendo um atrito entre eles. Então, esses discos, eles... Acho que tem uma fotinha. Essa parte esbranquiçada, tá vendo? Entre as vértebras. Então, elas amortecem, né, esse contato aí direto de vértebra a vértebra, e faz com que haja um amortecimento, né, desse contato. Quando a gente tem alguma alteração
desses discos, e aí a gente perde, né, esse amortecimento aí que acontece às hernias, porque a pessoa sente muita dor. Inflamação, um dano tecidual. Inchaço, isso tudo, acúmulo de líquido, tudo isso tem que alterar aquela região ali, pode levar. Aí são cinco questões também, eu acho que na outra também eram 5, né? E aí vocês colocam tudo junto, né? Só coloca, tipo, aula 6, o que é, e aula 7, o que é, tá? Tipo, resposta da aula 6 e resposta da aula 7. Acho que é a aula 7. Aí, gente, de conteúdo de aula hoje é isso. E aí a gente finalizou a sessão 2.1 e 2.2, tá? O que vocês acharam? Vocês acham que a gente pode tentar manter isso? Cada aula fazer 2 conteúdos? Vocês acharam que foi ok? Se eu ver também que uma sessão for muito grande, aí eu não vou fazer, tá, gente? Mas assim, quando eu ver que a sessão é curtinha, igual foi hoje, aí eu vou fazer, tá? Vocês acharam que foi ok? Eu achei bem tranquilo. Ai, ótimo. E aí, se vocês puderem depois, né, todas conversarem, né, e aí vocês me dão esse feedback, porque muita gente não viu a aula, né, mas depois que todo mundo vê a aula, porque a gente manda brasa para poder andar com esse conteúdo, tá? Peraí. Tainara, você tá aí, né? Você viu que eu te mandei um áudio, Tainara? Porque eu tava falando com as meninas, a gente tá um pouco atrasada com o conteúdo, sabe? Que a nossa disciplina começou depois. E aí eu vou tentar agora dar uma andada mais agilizada, dar uma andada mais rápida com a disciplina. Você chegou a ver alguma aula? Você já está com acesso ao sistema? Como é que tá? Eu tô meio gripada com a garganta. Ela mandou no grupo que tá sem microfone. Ah, tá. Não tem problema não, Tainara. Eu te mandei um áudio, aí depois você me responde lá que a gente conversa, tá? Mas assim, o que eu te oriento a fazer primeiro é assista as outras aulas. Não tem tanta aula, né? Acho que são 5 aulas. Assiste essas aulas, fica por dentro, né? Você já pegou essa primeira aula. Por que eu tô te falando isso? Tenta assistir isso, porque agora a gente vai andar mais rápido com a disciplina. A gente vai ter aula agora. A gente vai repor 2 aulas. Então, vai ter aula segunda, vai ter aula nas próximas 2 sextas-feiras a gente vai ter aula para repor esse conteúdo. E a gente falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora faltam 10, né? Já dei um. Faltam 10 conteúdos. Aí eu vou condensar esses 10 conteúdos em 5 aulas. Então, cada aula, teoricamente, vão ter 2 conteúdos. Então, só para você ficar mais por dentro. A prova que você perdeu, você vai fazer segunda chamada, então você não vai ficar prejudicada, tá? Você faz segunda chamada. Atividade avaliativa de trabalho, do primeiro trabalho não tem como eu fazer para você, mas eu ainda não lancei nota do primeiro trabalho, do segundo trabalho. Aí pega com as meninas as questões que é para fazer. É pouquinha coisa, né, Pamela, que eu mandei, da primeira. Vou corrigir esse final de semana. E aí, é pouquinha coisa. A Pamela te passa, você pode passar para ela, Pamela. Passa sim, acho que são 2 ou 3 atividades que a gente encaminhou para você. E aquela atividade avaliativa. Então, mas aí você vai passar só a que eu não lancei nota. Porque a outra, eu já lancei nota, eu não consigo fazer para ela, entendeu? A última? Sabe, a última? Porque eu vou lançar nota sexta-feira agora, até sexta-feira.
Aí essa outra aqui, essa que eu vou lançar a nota, ela é dessa que eu mandei, que eu tô pedindo pra você mandar para ela, e dessas duas aulas de hoje, da aula 6 e da aula 7, que são essas perguntinhas aí no final da aula. Tá, eu mando para ela. Então, basicamente, Tainara, a atividade que você vai me entregar até terça-feira, né, que todo mundo vai me entregar, só que você vai entregar de uma a mais, né, que é da aula 5. São perguntinhas muito tranquilas que eu coloco no final da aula. Aí você vai responder da aula 5, aula 6 e da aula 7. Aí você coloca isso no documento e manda por e-mail. Aí pega meu e-mail com as meninas e aí eu vou lançar essa nota. Aí não deixa de fazer essa atividade, né, porque você já vai ter perdido a primeira atividade do trabalho. É isso, gente. É isso. Vocês querem que a gente dê uma olhada na prova? Como é que, né? Só uma passadinha de olho? Ou eu mando o gabarito? O que vocês preferirem? Eu posso mandar também um arquivo com o gabarito. As meninas não estão aqui, mas como elas vão assistir a aula, deixa eu pegar meu papelzinho aqui. Ah, não anotei mesmo. Mas assim, todo mundo foi muito bem, de forma geral, gostei muito. A única coisa é que a primeira questão que teve mais, que a resposta mais completa foi a da Pamela, porque era uma pergunta mais complexa também, né? Mais completa, porque tinha que falar tanto de composição de osso. Aí, quando eu falo de composição de osso, eu queria que falasse sobre tecido esponjoso, osso esponjoso, o osso compacto, né? O endócio, periósteo, células, né? Então, eu queria que falasse do osteoblasto, osteoclasto, osteócito, matriz óssea, né? Mineral, não mineral, né? Que são as fibras colágenas. Eu queria que falasse do tecido cartilaginoso. Então, era para falar do sistema esquelético de uma forma geral. Então, quase ninguém fez assim. Foi a Pamela e foi a Liliane, eu acho que fizeram uma resposta mais completa. Eu não zerei de ninguém, né? Porque acaba que vocês falaram, mas era o que eu queria que explorasse mais. Mas de resto, vocês foram muito bem, muito bem. Não sei se todo mundo viu as notas. E também, se tiver alguma dúvida, eu estou aberta, né? Se sabe, é só me mandar o WhatsApp. E eu vou mandar o gabarito para você. Porque também os meninos estão aqui, então acho que não vai ter tanto sentido também ficar revendo prova agora, né? Pode ser assim? Então a gente finaliza. Tranquilo? Então tá bom, gente. Aí segunda temos aula. Nossa Senhora, essa disciplina a gente está tendo aula, muita aula pré-feriado, né? Já é a terceira. O professor de terça-feira que tá com um monte de aulas atrasadas também. Nossa, eu imagino, coitado. Que tá Todos bem, os feriados na terça. pelo menos a nossa, a gente pega pré-feriado, que não é tão legal, né? Não é tão bom, porque a gente, né, às vezes queria estar descansando, mas a gente pelo menos não tá perdendo conteúdo, né? Então, Pamela, eu vou deixar você responsável por isso. Confirma com as meninas se a gente pode fazer as nossas aulas no dia 5 e no dia 12, próximas 2 sexta-feiras, tá? Tá, eu mandei lá no grupo, aí só falta mandar lá a questão da aula que vai estar dividido os slides e para mandar as questões até na terça. Ótimo. Muito obrigada, meninas. Eu vou mandar os slides por lá, pelo WhatsApp, que aí fica mais fácil vocês pegarem as questões, tá? Tá bom. Então, boa noite para vocês, bom descanso, bom final de semana, até segunda. Boa noite. Boa noite.